Seja muito bem-vindo a mais um programa do CT5 Esporte. Agradeço a sua presença aqui conosco. E hoje temos um tema que faz um tempinho que eu queria trazer aqui, tá? Que é sobre basquete 3x3. E eu estou aqui com essas convidadas extremamente especiais, né? Analina, Sofia e a Ailana. Vamos aqui conversar, ter uma conversa muito bacana sobre basquete, tá? O foco vai ser basquete 3x3, mas também vamos conversar um pouquinho sobre basquete, né? Quadra toda, digamos assim, né? Como aqui no Ceará comumente é chamado. Meninas, eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro, né? Começando aqui da Ailana, falando seu nome, sobrenome, o que é que você faz, né? Bom dia, Cláudio. Bom dia. Sou a Ailana. Eu jogo basquete há quase 20 anos, né? Atualmente sou nutricionista e trabalho na área clínica, mais especialmente voltado para o esporte mesmo, para os esportistas. Bacana, bacana. Eu sou Sofia, eu tenho 25 anos, tenho mais de 13 anos de experiência no basquete e atuo como profissional de educação física tanto na escola como personal. E aí Bacana. também jogo basquete pela Unifor. Bacana. Oi, Cláudio. Bom dia. Eu sou a Analina, eu tenho 29 anos. Eu sou arquiteta e urbanista e eu jogo basquete desde os meus 10 anos. Então, assim, já deu para perceber que a média aí é de quase 12 anos entre vocês de basquete, né? Então, é uma coisa muito... Experiência tem pouca, né? Pouquinho, joga um pouco e... Enfim. Hoje, vocês fazem parte de um time de basquete, correto? Qual time que vocês jogam? Bom, a gente joga em alguns times, né? Pelo 3x3, nós estamos representando o time de Sobral, que é a Associação Bodes Pretos. E aqui em Fortaleza, como nós somos moradores da capital, eu represento a Unifor no basquete quadra toda. E também, como nós somos amigas de muito tempo, a gente criou um time de amigas chamado Bacana. Gera. Então, a gente representa o Gera em algumas competições de bairro, competições que a gente mesma... São competições um pouco mais amadoras, digamos assim, né? No âmbito amador mesmo. Competições locais. Isso, competições exatamente. locais. Que às vezes... Inclusive... desculpa, pode Não, falar. pode falar. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre isso, que o basquete recentemente fez um torneio 3x3, né, de duas Isso. categorias, sub-18 e aberto, né? E vamos falar já um pouquinho sobre isso, né? Tem umas fotinhas também, né? Mas, enfim, inicialmente eu gostaria de pontuar, pelo menos, a Ailana e a Sofia, que vocês trabalham muito voltado para o esporte, né? Mesmo no âmbito acadêmico, digamos assim, né? Sim. Então, Ailana, como é um pouco do teu trabalho como nutricionista mesmo, voltado para o esporte? Sim, então, eu atendo mais esportistas e aí eu trabalho nessa qualidade de vida, né? Qualidade da performance, voltado na alimentação, melhorando a alimentação e melhorando essa performance desses esportistas. Bacana. E assim, uma pergunta já que eu acho que todo mundo também gostaria, eu pelo menos gosto muito de saber. Como é mais ou menos produzida a alimentação de um atleta? O que é que você gosta de pontuar na alimentação dele? No geral, é uma alimentação normal, comum, saudável, né? Todo mundo come igual. No geral, é normal, assim. Não tem muito o que pontuar de novo. De diferente. De diferente, né? Exato. Porque hoje a gente está num boom muito grande, né? De Sim. pessoas querendo realmente se alimentar melhor. Não somente pelo âmbito de ser atleta, né? De basquete ou qualquer outro esporte, mas no geral, né? Na vida mesmo, No socialmente geral, a falando, alimentação isso é bom. saudável é você comer tudo, né? Poder Sim. comer tudo. Exatamente. De tudo um pouco. Sem restrição, né? Exatamente. Bacana. Sofia, fala um pouco melhor do teu trabalho. Eu sou professora do 7 de setembro. Bacana. Sou professora da escolinha de lá e da seleção feminina do colégio, que inclusive a gente está tentando ter mais meninas. É um Legal. pouco complicado porque às vezes a gente disputa com outras modalidades. Geralmente as meninas escolhem o vôlei ou o futsal. Sim, mas você é professora de basquete, então. Isso, Bacana. no 7 de setembro. Eu também atuo como personal trainer, mais voltada para a saúde do idoso, né? Pessoal ali 50 mais, Legal. voltado para o emagrecimento ou melhor qualidade de vida. Legal. E no 7 de setembro, qual é a faixa etária mais ou menos das alunas que tu treina? Bom, na escolinha são turmas mistas. Então, tem a turma sub-11, né, que é de 11 anos até 8, de 8 a 11. E tem um horário que é sub-14, que ali vai de 12 anos a 14. E a seleção feminina, geralmente, é sub-15.
Legal. Não São tem- idades bem realmente, né, que tá ali iniciando no esporte, né? É uma Isso. responsabilidade grande, né? É, Tá iniciando no esporte, tem que fazer a meninada se apaixonar pelo esporte, né? Porque, assim, geralmente eu falo, e aí já falando um lado pessoal meu, né? Eu tenho muito na minha cabeça que o basquete ele é um esporte que ele é muito dificultoso, digamos assim, no início, porque ele é um esporte cheio de regras, de fato, né? Você não pode, se você segurar a bola com duas mãos, não pode quicar de novo, se, né, dois dribles e esse tipo de coisa. E aí, para quem está aprendendo, é um pouco mais difícil, né? Diferente do futebol, por exemplo, que pelo menos para homens, principalmente, você já nasce jogando futebol praticamente, né? Até porque a gente vive no país do futebol. Mas basquete ele é um esporte muito mais complexo no início de se aprender. Mas é o que eu até falo para os meus amigos também, sempre que eu falo. Olha, depois que você aprende, você se apaixona. Não tem mais como voltar atrás. Você se apaixona e você quer jogar todo dia. Se torna um vício de fato. geralmente as crianças têm dificuldade no início, mas tem toda uma metodologia para tentar agregar os erros que faz parte do Sim. processo. Sim, Então, realmente, quem fica para jogar basquete se apaixona. sim. A gente brinca que é até um mosquitinho assim que pica a gente, fica coçando depois. Passa, né? Depois passa nada, a gente fica viciado mesmo no basquete. Não, nesse caso não passa, né? São vários mosquitos a todo momento. Mas é isso. E eu pude ver, eu não sei se teve aluno do 7 de setembro no torneio, teve? Teve a Olha, seleção foi feminina, que bacana. eu inscrevi as meninas, né? Conversei com o coordenador para elas terem essa primeira experiência, né? Como é uma seleção nova, ainda não tem muita vivência de jogos e são poucas meninas, o 3x3 é ideal por ser um jogo mais simples, com 4 pessoas, né? Uma pessoa no banco. E o 3x3 ele é o recorte da quadra, do 5 contra 5. Exatamente. Então, tudo que acontece no 3x3 vai acontecer no 5 contra 5. Exatamente. De modo técnico, assim, tático. Mas, na modalidade 5, como é só meia quadra, existem algumas táticas específicas no 3x3 que não dá para Exatamente. ser Já utilizado vamos no falar 5 sobre contra isso. 5. Já eu quero falar com você sobre isso, que é uma coisa Porém, muito é uma importante também. modalidade super importante para fazer essa introdução na quadra toda. Bacana, bacana. E linkando a isso base, que ela está falando, foi uma modalidade que a gente teve mais dificuldade de encontrar times, né, que foi a Sub-18. Que, como é um esporte novo aqui, o 3x3, novo entre aspas, foi bem mais difícil a gente encontrar meninas para jogar nesse Sub-18 do que no adulto. Sim. Assim, Principalmente porque vem dos colégios e tudo sim, mais. exatamente. Porque, de fato, o 3x3 ele tem menos atletas, digamos assim, né? Com 4 atletas você já forma o time, praticamente. Mas é difícil, de fato, você encontrar as pessoas para jogar essa modalidade, porque geralmente as pessoas optam pela modalidade comum, né? Que é a quadra toda. Geralmente, né? Mas o pessoal também gosta muito. E até uma coisa que eu quero falar com vocês também, quando a gente vai falar um pouco sobre a rotina de cada uma de vocês, que é sobre essa diferença mesmo, não técnica, mas a diferença no sentido de se vocês, além do treino, se vocês têm o famoso, como nós chamamos aqui no Ceará, mas no Brasil também, o famoso racha, né? Geralmente aqui no Ceará a gente fala muito em racha, e aí geralmente, quando se trata de basquete, as pessoas optam pelo 3x3, porque apesar de ter um grande número de pessoas, a galera divide ali a quadra e cada um vai para um lado fazer o 3x3 de cada lado, né? Jogam mais pessoas em quadra, digamos assim. Mas, enfim, Analina, você é arquiteta, é a única, digamos assim, aqui da mesa, né, que não tem uma graduação voltada para o esporte, mas você é apaixonado por arquitetura, né? Então, tá tudo bem. Mas você joga há quase 20 anos também? Sim, eu e a Ilana, né, a gente iniciou aos 10 anos. A gente iniciou num projeto social, inclusive. A gente mora aqui no Cristo Redentor, que é próximo daqui. Então, Em Fortaleza. E aí a gente iniciou nesse projeto, né, aos 10 anos. E aí depois a gente foi estudar em uma escola particular com bolsa. Bacana. E daí a gente começou a desenvolver o nosso basquete, né? Sempre já com 10 anos de idade? A gente foi estudar numa escola particular com 12, né? Eu acho. 12, mais ou menos. Foi 12 anos. E aí de lá conseguiu se desenvolver dentro do esporte, né? Sim. Melhor, digamos assim, né? Participar de competições a nível regional, estadual e nacional também. Bacana. E como foi que vocês entraram no esporte? Qual foi o start, né? Vocês viram o pessoal jogando e se interessaram? O que foi que influenciou vocês a jogar basquete? A gente foi mais porque nossos amigos iam, né? Então eram só homens, amigos, tinham nossos primos também. Era só nós duas de mulher, né? Então
E aí, né, no caso, só nós duas continuamos, né, a tornar isso um pouco mais sério. A gente chegou a jogar profissional também, né, quando a gente tinha 18 anos, que a gente foi morar em Recife, né, então a gente estudava e treinava profissionalmente e recebia para isso. Caramba. Isso com 18 anos? Cara, vocês se mudaram para Recife com quase 18 anos, então, mais ou menos? Foi com 18 anos. Foi, 18 para 19 anos. Só vocês duas? Assim que a gente terminou o colégio, terceiro legal. ano. A formação média ali, né? É. E foram só vocês duas? Foi, só. Vocês têm algum conhecido lá em Recife? Não, é que a gente participava de competições e aí o técnico de lá viu a gente jogando, né? E estava montando uma equipe sub-18, né, e convidou a gente para morar lá e jogar. E aí vocês, vamos. Foi. Aí viajar. Sempre é um sonho, né, de criança se tornar sim. profissional e tudo mais. Aí vocês jogaram profissional lá, né, em Recife. Vocês Foi. passaram quanto tempo lá, mais ou menos? A gente passou um pouco mais de um ano, né? Foi em média um ano. E aí a gente voltou para cá. E quando a gente voltou, a gente iniciou na Unifor. E aí começou a fazer, propriamente dito, a faculdade mesmo, né? Aí começou o basquete universitário, né? Exatamente. Lá em Recife, só quem começou o universitário foi a Ana Lina, que ela já iniciou a arquitetura lá. Ah, entendi. Que ela foi antes de mim. Aí quando eu cheguei lá, já tinha passado esse período, né, de inscrição na faculdade. Aí eu só iniciei quando voltou para cá. Ah, legal. Inclusive, tu já começou lá, então, né? Perdão. As meninas já jogaram, se encontram com alguns nomes conhecidos, né, da Liga de Basquete Nacional. Vocês podiam falar alguma coisa? Pode citar nome. Contra quem vocês jogaram? Não, é que a gente treinou e jogou contra também algumas jogadoras que são a nível de seleção brasileira, né? Inclusive, para o campeonato do Gera, a gente pediu a participação de uma atleta da seleção brasileira 3x3, para que ela desse uma entrevista falando, né, divulgando o campeonato. E aí foi super bacana, porque chamou o pessoal para participar também. É uma experiência legal, né? Isso. Você vê outro nível, né? Você jogando assim com um atleta que é nível seleção. Exatamente. Lá em Recife a gente jogou com a Adrianinha, com Érica, que são nomes também, muito... né? Tainá Paixão, que são nomes muito conhecidos, né? E é bacana entrar em quadra nacional. com essa galera, né? Tipo, treinar com esse pessoal, né? Sim, sim. Assim, eu queria perguntar para vocês, já saindo um pouco do tópico introdutório, no início da carreira de cada um de vocês, digamos assim, né, como atleta dentro do basquete, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram no início mesmo? Foi essa dificuldade de, poxa, o esporte, basquete no começo ele é um pouco complexo de entender, ou na verdade era um local onde o basquete fosse difundido? Porque infelizmente nós vivemos um período, graças a Deus hoje está bem melhor, né? Mas hoje o basquete ele ainda é um esporte não tão difundido, digamos assim, né? Infelizmente ainda temos muitos problemas em quadras poliesportivas, geralmente em algumas praças públicas, por exemplo, a galera quebra o ar, a tabela, impossibilitando a prática do esporte. E o basquete ele necessita disso, né? Não tem como jogar basquete se não tem o ar, se não tem a tabela. Então, que tipo de dificuldade vocês encontraram lá no início mesmo? Uhum. No início, em época de seleção cearense, até enxugar a quadra, quando chovia, a gente já teve que fazer. Mas eu acho que a grande questão é o incentivo, né? Que tem pouco, assim. Então, a gente, desde o início, ainda quando eram os nossos pais que arcavam com tudo, a gente sempre tinha que pagar viagens, inscrições. Então, eu acho que a falta de incentivo e de patrocínio é a grande questão de que a gente não consegue desenvolver aqui o basquete, né? Apesar de que hoje em dia isso já está bem avançado, porque tem até a Liga Cearense de Basquete, né? Que além de promover um campeonato a nível estadual, né? Eles também promovem escolinhas de basquete. As PAB, né? As PAB, e isso eles têm escolinhas em várias cidades do Ceará. E são 10 núcleos. É muita coisa. A gente pode achar que não, mas é muita coisa. Porque para onde você olha hoje, para onde eu vejo criançada jogando, tem uma galerinha ali que joga nas PAB. Esse final de semana mesmo, só abrindo um parênteses aqui, esse final de semana mesmo eu joguei um torneio que tinha um time que tinha, eu acho que quase o time completo era das PAB. Eles foram campeão do torneio, né? Diga-se de passagem. E eles jogam muito bem, são pessoas realmente muito bem treinadas, né? Perdão, pode continuar. Acho que é isso. Já tinha concluído? Sim. Okay. E, Sofia? Assim, a minha dificuldade, as meninas começaram bem cedo e tiveram muita oportunidade de bolsa na escola.
E na escola que eu estudava, na época, elas são um pouco mais velhas, né? São do ano 95, eu já sou de 99. Então, essa diferença de idade, de 95 para 99, teve muita defasagem de meninas. Então, a minha geração foi, acho que assim, com qualidade, foi uma das que mais sofreu para manter o nível alto aqui no basquete Ceará. Sim, sim. E aí, a questão disso é que, na minha escola, eu geralmente era mais a protagonista, não tinha outras meninas com o mesmo nível que eu. Então, uma pessoa não consegue levar um time para... Você era que tentava puxar o bonde, como a gente chama aqui, né? Consegue levar o time para algo maior. Então, essa transição da escola para a faculdade foi um desafio para mim, porque as meninas já estavam inseridas na faculdade, já tinham um conhecimento tático maior, e eu ali era só uma menina, entendeu? Então, esse foi o desafio que eu tentei, né, a cada dia prestar um pouco mais de atenção. Às vezes a gente nem imagina, mas no basquete a gente também estuda. Sim, sim. É um jogo de xadrez, né, praticamente. Isso. Aí eu ia lá, desenhava a quadra, fazia para você lembrar, né, as movimentações. E às vezes as metodologias do professor influenciam. Alguns são mais conservadores, outros têm uma metodologia mais dinâmica. Sim, sim. Então, quando cada professor passa, é algo diferente que você aprende. Sim. Então, eu comecei com uma metodologia mais tradicional e depois, com a mudança de técnico, eu comecei a entender outras coisas. Isso é bom. Como eu também sou da área da educação física, eu fiz alguns estágios. Fiz na EBDR, quando era mais nova, comecei a trabalhar cedo, 18 anos, estagiária. Estágio voluntário lá na EBDR. O professor era o Ramon, ele tem até um time feminino também, o Mamba. E aí, ele me orientava. Também, né? Ele me orientava. Às vezes eu puxava alguns treinos, viajei com a BDR para Natal, que geralmente tinha uns campeonatos lá, mas sempre trabalhando com o masculino. Com o feminino, os meus desafios são diários agora, né? Mais recente. A experiência mais incisiva, né? Isso. Está sendo no momento. E aí, conhecendo outros trabalhos, tendo essa visão de profissional também de educação física, inserida na área, eu tenho para mim que eu tenho um pouco mais desse conhecimento tático hoje em dia. Então, sim. Eu cresci bastante na minha carreira da universidade até hoje, que é um boom assim totalmente diferente. Ou seja, vocês três tiveram experiências assim que não dá para trocar, né? Se desse para voltar no tempo, seria massa para viver de novo, né? Porque foram experiências muito boas. As meninas foram para Recife, jogaram com atletas que jogaram na seleção. Você teve também contato com treinadores que são, de fato, grandes nomes também, né? Uhum. Então, e eu acho massa no teu caso, porque você tem a visão de atleta dentro da quadra, mas também tem de fora, porque como tu é formada em educação física, tu tem aquela visão de fora também e treina um time, então assiste o jogo de fora também, né? Consome o jogo de fora, então isso ajuda muito também, obviamente, no desenvolvimento de tática, na hora do jogo, enfim. Uma coisa que tu falou que eu também acho muito bacana, muito interessante, justamente a metodologia dos professores de basquete aqui no Ceará hoje. De fato, isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do basquete, porque, como eu havia falado, né, só reitero aquele ponto que eu tinha falado sobre o basquete ele ser um esporte um pouco complexo no início. E a metodologia do professor ela faz toda a diferença. Né? Sim. Eu até tinha conversado com a Analina que eu fui aluno do Thiago Feijão. Ele que me formou no esporte, na verdade. Né? Ele não foi somente meu professor de basquete. Ele me formou no vôlei também e no handball. Mas, como ele é específico do basquete, né, eu treinei com ele durante... Eu nem lembro quanto tempo eu treinei com ele. Mas eu até brinco com ele de vez em quando que ele é um pai para mim no esporte. Ele foi o cara que me formou dentro do esporte. Ele é um cara super... outro nível. Para mim, ele é um dos melhores nomes também aqui do basquete do Ceará. E a metodologia dele me ajudou muito para mim me apaixonar pelo esporte e permanecer. Porque no começo também eu achava o basquete... Eu era do futebol, entendeu? Eu era criança, sou homem, eu era uma criança do futebol. Eu cresci querendo jogar futebol. E aí ele me fez olhar com outros olhos, né, para o basquete, para o vôlei, e principalmente para o basquete. E aí no começo eu
eu olhava o basquete, tipo, não, que esporte chato, cara. Se eu pegar a bola, eu não posso quicar de novo, eu tenho que tocar, tipo... Porque eu era o que famoso, os meninos aqui da técnica até brinca comigo, né? Que eu não toco a bola, segundo eles. Aqui na instituição, nós tínhamos um time, né? Os meninos sabem, a gente tinha um time de basquete aqui da instituição, que a gente treinava e tudo mais. E aí os meninos sempre brincavam que... Eu sou armador, né? E os meninos brincavam que tinha que ter 2 bolas no jogo, uma para mim e uma para o jogo. Eu digo que é mentira, mas, continuando aqui, o Feijão me ajudou muito nesse sentido, né? De entender o esporte, entender o coletivo, entender taticamente, de fato, o jogo. E ele me ajudou muito. Também fui aluno do Peter, não sei se vocês conhecem o Peter, o presidente da LCB, né? Eu tive uma temporada de aluno com ele, eu fui atleta dele durante 1 ano. E também do Ângelo, não sei se vocês conhecem o Ângelo também, eu me esqueci o sobrenome do Ângelo agora, eu acho que é Souza. Ele é um grande nome também de basquete aqui no Ceará. E do professor Paulo Eduardo, que, se eu não me engano, hoje ele é professor do Farias Brito, se eu não me engano. Sim. Não sei ele se vocês conhecem. é um grande formador de basquete feminino. Sim, exatamente. Base. Eu fui aluno dele também durante 2 anos, mais ou menos. E aí eu tive essa oportunidade, né, de ter sido atleta desses grandes nomes, e isso me ajudou muito. A metodologia de cada um, a maneira do Paulo trabalhar é muito diferente da do Thiago. O Thiago Feijão, ele tinha uma relação com a gente que, dentro de quadro, ele esculhambava a gente mesmo. E olha, faz isso, faz aquilo. Só que eu cresci muito com ele, porque ele não era só um professor. Por isso que eu falo que ele é como se fosse um pai para mim e para a galera antiga, né? Os meninos até conhecem também. O técnico do nosso time, quando a gente estava aqui, é o Yuri. Não sei se vocês conhecem ele. Ele também é profissional de educação física hoje. E ele era técnico do nosso time. Nós jogamos juntos com o Thiago Feijão, né? Pro Thiago Feijão, no time dele. E aí foi um período muito bacana para a gente. E ele foi um formador não somente do esporte, mas de pessoa mesmo, né? Tinha muito jogador, tinha muito atleta, eu acho que vocês também já passaram por isso no nosso time, que eram atletas meio que eles eram aqueles famosos atletas que todo time tem, que eles são indisciplinados, né? E o Thiago Feijão sabia muito bem lidar com cada situação dessa. Mas, enfim, continuando, eu gostaria agora de falar sobre a rotina de cada um de vocês, né? A gente sabe que não é fácil ser atleta, principalmente com trabalhos, estudos, né? Vocês já todas formadas, né? Praticamente, já estão todas formadas. Só a Sofia que está na pós ou não? Não, é outra graduação. Outra graduação, isso, na fisioterapia, desculpa. Então, Ailana, como é a tua rotina hoje? Treino, como é que está sendo a tua rotina dentro do esporte? Exaustivo. É o que define. Então, né? É o que define. Então, né, a gente passa o dia trabalhando e aí à noite a gente treina. São 4 vezes na semana os treinos. E aí no fim de semana eu ainda apito, né? Eu sou árbitra de basquete. Bacana. E aí também é bem exaustivo o final de semana. E não aí, para, né? Não 4 vezes na semana. 4 vezes na semana de treino. E aí é à noite os treinos, né? Então durante o dia trabalho e à noite treino de basquete. Onde vocês treinam? Na Unifor? Na Unifor. Bacana. E vocês moram aqui no Cristo Redentor, que para a Unifor é um caminhozinho legal. É um caminho longo, E ainda tem que conciliar com musculação, né? Que ainda faço musculação. Sim, a academia, né? Tipo, a academia e os treinos. E para o atleta é muito importante isso também. Exatamente. Né? O menos não é que você, como nutricionista, também já se ajuda também na alimentação, pelo menos para manter essa rotina. Ajuda as meninas também? Ajuda. A minha nutri. Aquela nutri pessoal, né? De qualquer coisinha. Como é a tua rotina, Sofia? Opa. A minha é um pouco mais exaustiva, mas a mesma rotina de trabalho e basquete. Trabalho de manhã, estudo em alguns dias também de manhã. Todo horário de meio-dia. A gente brinca que é airfryer, eu estou no CrossFit. E, infelizmente, eu só consigo treinar 3 vezes na semana, porque tem um horário à noite que eu trabalho. Então, eu também trabalho à noite. Basicamente, não tem horário, na verdade, né? Tipo, tudo completado ali. Apareceu o trabalho, eu estou trabalhando, e aí também tem os treinos, então não tem tempo livre, na verdade. E ainda tem a rotina de casa, né? Que eu tenho um cachorro que depende de mim. Então, vida, né? Então, eu tenho que dar atenção para isso. E está sendo bem exaustivo. Acho que para qualquer atleta, assim, que divide a rotina de casa, trabalho e basquete, é muito cansativo. São quantas horas de treino? Perdão, não perguntei. Vocês treinam mais ou menos 2 a 3 horas, mais ou menos? Não, ou menos? 1,5 a 2. 1,5 a 2. Legal. É um período bacana, porque, de fato, 4 vezes na semana eu acho que é o ideal, né? É o treino ideal. É a quantidade de treinos ideal na semana, para pelo menos um atleta manter ali uma boa performance, né? Mas a parte mais divertida do dia é quando a gente vai treinar. Sim.
Que é meio que a gente esquece os problemas, esquece Sim, a exatamente. rotina. A exaustão da rotina, né? Por mais cansada que você esteja na hora Divertida do ou treino. estressante, depende do dia. Tem dias e dias, né? Tem que ver o dia também, como é que tá o humor. E a Analina, do mesmo jeito também? A minha rotina é bem parecida, né? Eu também faço crossfit, aí depende do dia, né? O horário Ajuda que eu muito consigo também, ir. né? Normalmente é meio-dia ou pela manhã, então, e no restante do dia, trabalho o dia inteiro, né? E à noite, assim como as meninas, a gente treina basquete. Geralmente, quem que dá o treino de vocês? Quem dá o nosso treino é o professor Tancredo. Tancredo Neves, né? Tancredo Menezes. Menezes, perdão, desculpa. Eu coloquei Neves na minha cabeça e ficou Neves. Ele foi nosso professor quando a gente ainda era sub-15, sub-17. Eita, então tem tempo, né? Que ele E aí tá com vocês. ele meio que foi para um lado, a gente foi para o outro, né? Porque a gente foi para a faculdade, enfim, ele ainda não era do universitário. Aí depois ele entrou no universitário, foi para a UFC, mas sempre trabalhou com masculino, né? Mas a paixão dele, ele disse que é o basquete feminino. Então, depois eu vejo lá que ele acompanha vocês assim, ferronhamente. Então, depois de algum tempo, ele retornou, né? E aí ele entrou na Unifor. E aí foi quando ele assumiu o time da Unifor, né? A gente ainda era também do universitário da Unifor. Então, a gente ficou muito feliz, né? Pela volta dele lá para treinar a gente, né? Porque ele é um excelente profissional, também amigo pessoal, né? Da gente. Então, isso que foi ajuda muito, também, né? foi muito bom. Os treinos dele são exaustivos? Podem falar, ele não está aqui no... Como é os treinos do Tancredo? São bons, são legais, são exaustivos? Ele gosta de trabalhar mais certo ponto ou outro ponto? São intensos. É que, na verdade, ele tem muito conhecimento, né, de basquete. Ele é um estudioso do basquetebol, então ele pode colocar aí qualquer coisa de basquete que ele sabe. Ele sabe, ele entende. E o que é que ele gosta de trabalhar com vocês hoje, geralmente? Ele gosta de trabalhar mais movimentação, mais passe, mais finalização? É porque depende do período. No começo do ano, a gente faz mais a parte física e de controle de bola, que é uma coisa mais inicial, ali a gente está voltando das férias. Como a gente já é bom tá... voltar aos pouquinhos, né, no básico. Isso. Aí, nesse meio do caminho, ele vai introduzindo o tático. Como a gente já joga bastante tempo juntas, essa introdução tática foi adquirida de ano a ano. Cada ano é uma evolução. Isso ajuda muito, né? Isso. E aí a gente já está num repertório tático de que tem o começo ali, mas tem algum final diferente, que ele muda, algum bloqueio diferente, algo que ele busca ter um Porque pouco ele também está mais no aprendizado sempre, né? E aí ele aprende uma coisa e ele quer passar para vocês também, né? Uma coisa nova. Isso, até Sempre para é deixar para os evolução. adversários um pouco mais difícil, assim, Exatamente. o entendimento de como a gente joga. E deixa, viu? Porque a Unifor foi campeã da Força agora, né? Segunda vez seguida, Foi. né? No basquete 3x3. Já iremos falar sobre isso também. E aí também, no caso, como a gente está chegando em temporada de competição para outra classificatória da FUSE, a gente está fazendo mais jogo. Então, é ali 5 contra 5, intensidade. Às vezes a gente acaba brigando. Não, mas é normal. Mas é normal. coisa só de dentro de quadro. Quando chega. Sim, sim. Quando está fora de quadro, Um minuto depois que acabou. tá rindo muito. E logo no caso de vocês, que vocês são amigas há muito tempo, né? Então, todo mundo sabe que quando rola alguma coisa, alguma discussão, fica dentro de quadro mesmo e é bem tranquilo. Eu gostaria de falar agora sobre o Basquete Gera, né? Que é o time de vocês, que recentemente... temos até uma foto, mas vamos colocar já, tá? Não vamos colocar agora, não. Criar um suspense aí para o público. Que vocês fizeram um torneio de basquete 3x3, sub-18 e aberto. Foi uma organização do Basquete Gera, não é isso? Bom, como a gente vai jogar agora esse campeonato brasileiro pelo time de Sobral, a gente tinha algumas opções em mente para fazer a arrecadação desse dinheiro. Ano passado, a gente escolheu por rifas. E esse ano a gente quis dar alguma coisa para a comunidade do basquete feminino, que às vezes não é tão protagonista em outros campeonatos. Então a gente decidiu fazer esse campeonato para arrecadação de dinheiro para esse campeonato brasileiro que nós vamos, de 3x3, e também proporcionar uma experiência
para o basquete feminino. Que precisa muito, né? Sim, e foi um sucesso. Foi. Como a gente conhece muitas meninas, a comunidade em geral abraçou o nosso projeto e fez, acho que foi o maior campeonato 3x3 de basquete feminino do Ceará. Muita gente elogiou, viu? Eu vi lá muitos comentários, eu vi muita coisa, muita gente elogiou. E foi um campeonato, como você mesmo disse, com o objetivo de arrecadar fundos para vocês irem para Minas Gerais, não é isso? Isso, Berlândia. Fala um pouquinho sobre esse torneio que vocês vão jogar. Bom, campeonato CBI, Comitê Brasileiro Interclubes. Então, para isso, o clube tem que ser associado ao comitê. Então, não é todo clube que pode ir. O Baldes Pretos tem essa passagem para frequentar o 3x3, que tem outras modalidades. Tem atletismo, tem vôlei, enfim. E a gente, desde o ano passado, representando os Baldes Pretos, esse ano a gente decidiu também representar novamente o Ceará. Não é só a questão do nome, né? Tem muitos desafios, porque a gente não tem patrocínio. Sim. Fomos fazer esse campeonato para nos ajudar. E a gente está indo com a cara e a coragem, enfrentando meninas que jogam LBF, Liga Brasileira Feminina, ou meninas que já são mais ali de São Paulo, tem mais experiência com 3x3, que muitos campeonatos são feitos lá. Isso, exatamente. Também no 3x3 tem uma peculiaridade que a gente participa de um ranqueamento da FIBA. E a cada campeonato que você frequenta e joga, você vai ganhando alguns pontos. A gente não tem tantos pontos porque a gente não participa na mesma frequência que outras meninas participam. Então, a gente tem um desafio a mais, que é pegar um grupo que talvez tenha times mais fortes, e aí a gente tem que lutar, né? Luta atrás de guerra. Temos vídeos, né? Falando Alguns vídeos desse pra ranking aí que a Sofia falou, ele é o que define as chaves, né? Então, se a gente não participa de campeonatos que são ranqueados, a gente vai ficando nas piores chaves, digamos assim, né? Nas chaves mais complicadas. Com times mais elevados, né? Com um nível mais elevado. É complicado. Bacana, então. Vamos falar agora que é uma coisa muito importante, que é um tópico que eu gostaria muito de falar. Todas vocês jogam basquete 3x3, mas também jogam basquete normal, não é isso? Qual é a principal diferença que vocês sentem, né, de uma modalidade para outra? Começando aqui com a Ilana. A principal diferença... Tem muitas coisas que diferenciam, né, o basquete 5 contra 5 e o 3x3, mas a principal diferença é... Não sei, tem que pensar. Questão exaustiva. Eu acho que é a intensidade. Intensidade. Do 3x3 é maior. É que o 3x3 são só 10 minutos. Isso. São 10 minutos parados, mas no basquete 5 contra 5 são 40, né? 4 tempos de 10. Então, no 3x3 é tudo muito intenso, porque o jogo é mais rápido, mais dinâmico. Né? E só tem um reserva também, né? São 3 pessoas jogando e uma como reserva. E aí tem essa rotatividade e mesmo assim ainda se torna muito exaustivo. Sim. Porque um ponto que vale ressaltar, no basquete 3x3, o jogo literalmente não para. Quando tem uma cesta, outro time já pode pegar a posse, tem que sair do garrafão, tem que fazer todo aquele processo. Então, assim, se você não se ligar, você perde a posse de bola, e aí outro time vai, aí mata o jogo só nessa, né? O que no basquete 5v5 também, ele acontece, mas de uma maneira, obviamente, menos intensa, né? No 3x3, como é só metade da quadra, aquilo ali é complicado realmente. E as pessoas podem até pensar que é só metade da quadra, mas é metade da quadra que você está correndo a quadra inteira o tempo todo, né? Porque você está movimentando, você está dando passe, você está infiltrando. Então, é muita coisa que acontece ali. E no sentido tático, né? Não aqui divulgando a mentalidade tática de vocês, mas o que é que vocês gostam de trabalhar taticamente no basquete 3x3? Por exemplo, a Alana faz... A Ilana, desculpa. Tu faz mais uma função de ala, de chutar a bola de 3, ou tu gosta de infiltrar? Como é mais ou menos essa questão? Eu chuto mais bolas de 3. Joga mais fora da linha de 3. Mas né? em relação a isso, a gente procura muito fazer movimentações, né? Movimentações mais rápidas, porque no 3x3 são só 12 segundos de posse de bola. Diferente do 5 contra 5, que são 24 ou 14. Exatamente. E aí, como é mais rápido, tem que ser jogadas mais rápidas, né?
E aí a gente também trabalha nessa... Tem que ter uma pessoa ali para pegar a bola, o tempo tá acabando, chutar. É, Né? exatamente. Inclusive, tem um vídeo que eu acho que é você que chuta. Eu acho que o vídeo que a Analina mandou, eu acho que é você que chuta de 3. Perdão, pode falar, Sofia. A minha especialidade é que nem Bombril, 1000 utilidades. Então, eu sou um pouco... trabalho mais como uma 3, uma ala, mas eu também sei fazer alguns bloqueios, que aí serve para uma 4, que é uma ala pivô. E o que eu sei fazer muito é chutar a bola de 3 e corte. Também tem um pé de pivô muito forte lá dentro do garrafão, apesar de que minha altura não condiz muito com a minha posição na 4. Não, muita gente né? acha isso também, né? Tipo, poxa, tu dessa altura, tu joga basquete e tal, de pivô. Não, mas aí tem também a questão tática do pulo, saber o momento certo de pular, o local onde pula, né? Então tem muito essa também. Então, além dessa questão ofensiva, o que eu acho mais forte em mim é a questão defensiva. Então, é uma defesa muito intensa. Então, qualquer pessoa que você botar para eu marcar, eu estou marcando. Pode vir. Pivô de 2 marcação. metros. Bacana. Você gosta de jogar dentro do garrafão, então? Não gosto. Não gosto de chutar de 3 também. Prefere jogar fora. Eu gosto de chutar mais de 3, me inspirar aqui na minha amiga Ailana. Mas geralmente eu passo a bola para ela, porque ela tem uma característica de ser muito fria. Então, ela é uma jogadora muito decisiva. Então, qualquer momento que você estiver ali no aperreio... Pode jogar na Ilana que ela decide. Pode jogar na Ilana que ela decide. É a jogo. famosa jogadora clutch, né? De clutch, se não me engano. Tem esse termozinho que fala sobre o jogador que decide a partida. É o GOAT, é a GOAT do time. É Black Ghost, né? Botes pretos. A gente não pode deixar de mencionar a nossa quarta jogadora, a Carol, Sim, que é a nossa sim. pivô. A Carol ela é a pivô mesmo, né? A que joga dentro do garrafão. Mas fala sobre você e depois fala um pouco sobre a Carol também. Eu esqueci a pergunta. Qual a função que tu gosta mais de fazer? Sim. Tem cara sim. de ser armadora. Eu sou sempre fui armadora. Mas no 3x3, né, a gente acaba que vai fazendo todas as funções. Essas funções elas se misturam muito no 3x3. Não tem muito aquela questão de vir lá A gente não pode do fundo escolher, bola, armando, não. É o que tiver que fazer, né? O corte. Mas você gosta de infiltrar, geralmente. Sim. Pega a bola, Essa cria a É jogada. uma característica mais minha, de infiltração, Bacana. cava falta ali. A como vocês Analina, são ela só irmãs, faz né? bola de 3 tabelada, então... Não. E como vocês são irmãos, uma coisa que é legal é que aquela jogada não pode faltar, né? Ele infiltra e solta pra ti sozinha ali na linha de 3. De olho fechado, passa e vai. Uma arma secreta do nosso time é porque a gente tem gêmeas. Exatamente. A telepatia funciona. E tem né, uma ali. que é canhota e outra que é destra. Já ajuda. Então, quando pensar que vai marcar a Ilana, tá marcando a Analina. Aí, ó, já um corte Exatamente. para a esquerda, Pronto, que é exatamente. canhota. A pessoa já não sabe, né? Tipo, poxa, olha, aquela ali chuta muito bem de 3. Marca ela em cima. Só que, na verdade, é a Analina, né? A Ilana que chuta de 3. E fala um pouco sobre a Carol também. Ela é pivô do time de vocês. A Carol, ela agregou o nosso time a partir do ano passado, né? Porque anteriormente, em 2023, a gente jogou esse campeonato pelo Aeroclube, que é lá de Natal, porque eu comecei a fazer o meu mestrado lá em Natal, né? Então, foi em 2023 que eu comecei. Agora eu estou finalizando, né? Então, eu estou chegando no 2º ano de mestrado já. Caramba. Aí eu fui morar lá em Natal um tempo. E aí eu comecei a jogar também pelo Aeroclube, que é lá de Natal, né? E aí eles já tinham essa filiação com o CBC. Aí eles convidaram para a gente participar do 3x3. E aí tudo bem, a gente pode formar um time, né? Só com as meninas lá de Fortaleza, mas representando a equipe aqui de Natal. E aí foi quando eu, a Ilana, e aí tinham mais de outras 2 meninas também, né? A gente participou, em 2023 foram 2 etapas. A gente participou a primeira etapa, que eu não lembro onde foi, Vila Velha, né? No Espírito Santo. E aí a segunda etapa foi em Uberlândia também. Aí na segunda etapa a Sofia já participou. Foi. Legal. Eram nós 3 e mais outra moça. E aí a gente... no ano seguinte a gente começou a pensar, né? Por que equipe a gente iria participar. E aí surgiu a oportunidade da gente participar pelo Bodes Pretos. E a Carol joga no Bodes Pretos também? Isso, joga com a gente bacana. no Bodes Joga E com vocês- a gente no Gera. Na Unifor, em todo canto. Pronto. Onde vai? Você já conheceu ela então há muito tempo.
Sim, sim. No caso, legal. a Carol, a gente sempre jogava contra, né? Porque ela jogava com a UFC, a gente com a Unifor. Legal. Mas Aí ela a foi gente- aquela inimiga que vocês chamaram pro time, né? A gente sempre tinha essa admiração, né? Pela competência dela de ser mais rápida, uma pivô mais rápida. E isso é muito, faz uma diferença enorme, né, pra quem E é pivô. aí, ela também, como nós, tem uma intensidade defensiva muito grande, que no 3x3 é muito importante. Legal, legal. Ela é a famosa Shaquille O'Neal feminina do garrafão, né? Ela domina tudo no garrafão. É. Muito bacana. No caso, o Bodes Pretos, vocês também jogam basquete 5x5 normal, né? Quadra toda também? Ou é o time específico de 3x3? Não, na verdade, o Bodes Pretos lá de Sobral tem uma pessoa que coordena, que é o Robinho. E aí o Tancredo conversou com ele, com o Robinho, e deu essa oportunidade para a gente participar do 3x3. Mas lá ele tem um time que é de base. É sub-15, não sei se tem sub-17, mas é mais base. Feminino de base. E masculino também. Ah, legal. Eu acho que eu já ouvi falar eles vêm pra cá, pra Fortaleza, jogar muito? Vem. Vocês vêm? Ele sempre vem, quase todo final de semana, jogar a liga de Ah, base. sim, verdade. A LCB, né? Eles jogam muito também. E a LCB é uma das principais ligas de basquete. Aí, como daqui. ele não tinha adulto lá, ele resolveu fazer essa parceria com o Tancredo, e o Tancredo escolheu a gente para Bacana. integrar o time do 3x3. As minhas melhores atletas, né? Pode formar um time aí com as melhores atletas. Já começar com a famosa panelinha, né? Mas, enfim, muito bacana. Queria falar agora sobre as premiações, né? Vocês têm muitas premiações. E aí eu gostaria que vocês falassem sobre algumas premiações. A Ilana foi para a premiação da FUS, né? Que é a federação que organiza os Jogos Universitários aqui no Ceará. E você participou dos melhores do ano, né? Foi os melhores do ano passado, de 2024. Legal. Ano passado eu ainda joguei do universitário pela Unifor, e aí eu fui premiada como atleta de destaque e cestinha de 3. Legal. Ah, tinha que ser, né? A cestinha de 3 tinha que ser dela. E a Sofia, algumas experiências, algumas premiações? Bom, eu em alguns times já participei de Brasileiro Sub-23 pelo Campestre, que é de Campina Grande, pelo Cerrado, que é de Brasília. Aqui em Fortaleza, na Unifor, a gente já foi vice-campeã em 2019, 5x5. Terceiro lugar, 3x3 em 2022. Segundo lugar, 3x3 em 2024, que inclusive as meninas desse ano vão participar de uma competição internacional chamada FISU. Então, quem vai sediar é aqui o Brasil, vai ser em Brasília. Então, Legal. como a gente foi vice-campeã e o país sede tem direito a 2 times, vai o primeiro Vocês vão lugar também. e o segundo. Legal. Em 2023, eu também participei dessa homenagem da FUSE como cestinha de 3. E eu não lembro se eu fui destaque. Perdoe, eu não sei se eu fui Só pela destaque. cestinha já foi, né? Cestinha Então- de 3. Eu fui cestinha de 3. Destaque foi você Tem de a novo. foto, daqui a pouco a gente Analina, mostra foi a também. Foi a Analina. Analina. Ah, então foi a Analina. Foi destaque do Até- 2023? Foi, da Foi, FUSE, de 2023. Eu legal. fui cestinha geral e cestinha de 3, não foi? Não, eu Foi. fui cestinha de 3. Porque eu tenho uma plaquinha lá em Então, casa. Ela tem como Então foi comprovar. desse- Mas, geral. mas em 2023, todas nós estivemos no Jubes e a gente foi em terceiro lugar. Foi Primeira legal divisão. esse, viu? Terceiro. Ah, eu esqueci de Terceiro mencionar, lugar do mas Brasil, esse foi o terceiro Brasil, lugar, né? Foi mais pro primeiro nacional. lugar da minha vida. Mas é muito importante também. Muito. importante. Então, a gente tem inúmeros títulos universitários, é até difícil falar todos aqui. E aí também tem uma questão que é bem legal, que a Liga, né? Ano passado a gente foi campeã da Liga, né? E foi o nosso 5º título. Foi. A gente participa desde a primeira edição da Liga, né? E aí a gente foi mudando de equipe, enfim, justamente por essa questão de patrocínio e tudo. E aí, ano passado, a gente participou pelo basquete cearense, né? Fortaleza Basquete Cearense. E a gente foi campeã. Legal. E aí, até no troféu da Liga tem todos os anos, né? E os times que foram campeões. Bacana. A gente estava conversando que a gente foi campeão de todos, né? Desde Estavam presentes Menos em um, todos, né? menos um, que Seja foi na nove. pandemia, e a Unifor não permitiu que a gente finalizasse o campeonato. Só por isso, detalhe, né? Só por esse detalhe. Porque se tivesse permitido, vocês teriam. Mas a Liga sempre está crescendo e está ficando sempre mais
sempre muito disputado, né? Ano passado teve jogo 3, então a gente ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo e venceu o último. Então sempre está sendo bem disputado. Assim. Só explicando melhor, porque no basquete geralmente os jogos são como os jogos de eliminatória, são como se fosse MD3 ou MD5 ou MD7, né? Que é um time joga contra o outro 3 vezes, ou 5 vezes, ou 7 vezes. O time que ganhar mais vezes se classifica. Vamos agora para as fotos. Quero mostrar a foto, a gente conversou muito aqui na teoria, eu queria falar um pouco mais sobre as fotos. Essa aqui aí é o time completo, ali é a Carol, né? Isso. Vocês, ali é a Carol, que esteve presente por foto. A Sofia, a Ilana, a Analina e a Carol. E a Carol. Beleza. E é o time do Bodes Pretos, de Sobral, né? Isso, que vai se repetir essas mesmas atletas E para vai esse ser ano. no mesmo lugar, inclusive. Inclusive, Foi o Praia verdade. Clube é assim um mundo, é um CT enorme, tem Bacana. acho que umas 15 quadras facilmente, é muito Caramba. lindo lá. A experiência, né? Muito legal de você jogar um torneio, Isso, né? o clube atravessa um rio, então é Caramba. clube, muitas pessoas frequentam, né, do dia a dia, e tem Legal. esse esportivo, que é muito forte no voleibol, né, Praia Clube, e no caso, o Praia Clube ele tem investido mais no basquete 3x3. Muito bom. Essa foto é ano passado, e aí no ano passado a gente conseguiu ficar entre as 10 melhores equipes. Muito massa. Então- São quantas, sabe dizer? Tinham A quantas? gente ficou em 9º e eram 12, se eu não me engano. 12. É. E aí a gente tem a meta de esse ano, cada ano melhorar, né? Que é difícil mesmo. Aqui foi o torneio que vocês organizaram, né? Com o basquete já era delas, de 3x3. Isso. Aqui foi o time sub-18, né? Das PAB, da rede Aspab, campeão. Que, diga-se de passagem, essas meninas jogam muito, viu? Elas jogam pra caramba. A Lavínia, acho que é Lavínia o nome dela, Isso, né? ela vinha. Ela joga muito. É porque ela jogou as duas categorias, né? Foi. Ela jogou a sub-18 e jogou a categoria É aberta. que o povo tá mais novo, né? Tem gás, joga duas categorias. Não, e eu vi ela. Eu tava lá, eu participei desse torneio como fotógrafo, né? Eu fui fazer uma cobertura fotográfica. E a Lavínia tava chegando lá na galera que tava ali organizando. E aí, do nada, ela chegava e... acabou meu jogo aqui, quando é o meu lá. Meu amor, tipo, tem calma, né? Você acabou de jogar ali, tava já quase sem fôlego, mas ela tava no pique mesmo. E elas foram campeãs, né, no Sub-18, e se eu não me engano, ela pegou 3º lugar, se eu não me engano, no aberto, né? Porque elas foram eliminadas pelo time do Fênix, né? E aí foram eliminadas nas semis. Mas assim, ela decidiu o jogo, eu acho. Nas quartas de final ela jogou É muito. atleta do Thiago, viu ela? Oi? Do feijão, atleta do feijão. Sim, eu vi, eu fiquei sabendo. Eu não conhecia ela, aí eu vi lá, o cara lá, atleta do feijão. Por isso que joga muito, né? O feijão é outro nível. E aí tá ali vocês duas, né? E ali também a Sofia e a Carol. Bacana. Destacando que vocês arbitraram, né? A Sofia e a Ilana arbitraram e a Analina fez parte somente da organização ali Isso, também, né? isso. Da organização de Foi uma organização totalmente voluntária, então nós nos unimos para fazer o campeonato acontecer. Então foi uma organização de mais ou menos, foram 13 pessoas? Foram, né? Foram. 13 voluntários, sem o pessoal da arbitragem, sem o pessoal que fez ali a contagem da classificação e das cestas. A gente não teria a agilidade da organização, então agradecer desde já Precisa, a todo né, mundo que participou de uma desse equipe campeonato. muito massa, como vocês tiveram lá. Foi muito show, foi muito show. Próxima foto. Aí, como Brodes Pretos também, né? Aí foi no ano passado, Foi, ano passado. lá em Minas Gerais. Aí foi no aeroporto. A gente tinha acabado de chegar. Ah, sim. Lá em Minas. É. Ah, legal. Ah, bacana. Aqui foram campeões da LCB, né? Essa é Do ano passado, essa? A liga do ano passado. Legal, legal. Foi super Ali, tu já tô emocionante. vendo algumas pessoas que eu conheço, né? O Tancredo ali, né? Comemorando bastante também. Olha o troféu. Uma curiosidade dessa foto é que meu pai está bem ali atrás, ó, bicho. Tava assistindo lá de trás. Mas foi super legal, acho que fazia tempo, porque a gente está um pouco mais acostumada a vencer, mas... Com toda humildade, né? Com todo o respeito. Mas a cada campeonato... Não é uma experiência diferente. né? e a gente se empolga, a gente quer vencer, quer ter
estímulo de competição. Inclusive, esse ano na Liga, a gente vai jogar contra a Sofia, porque a voltou. Sofia está no time da Unifor e a gente está no time do Gera, né? Que aí o vai Tancredo entrar teve como que fazer Gera. essa divisão. Ixi. Foi jogar no time adversário. Pois é. Vai contar todas as táticas de vocês pra... Não, mas ele é o técnico dos dois times. Como eu ainda faço a graduação lá na Unifor e eu vou jogar, se Deus quiser, eu vou jogar a classificatória e o Jubes, eu tô com um time que eu vou jogar todo esse campeonato. Mas sim, deu um aperto no meu coração, porque eu tô com as meninas há muito tempo. Porém, quando Mas eu chegar, sei como é, sei como é. quando chegar dentro de quadra, é pau pra toda Não, obra. é dentro de quadra, realmente. Não tem é. amizade. Faz um risco no braço da Ilana. Ó, nela ali, que tá com o braço arriscado, é pra chegar junto, não deixar ela chutar de 3. Aqui a outra, né? É da mesma edição, né? É, a mesma Ah, competição. legal. Eu tô vendo alguns rostinhos conhecidos também de algumas pessoas que eu já vi jogar também. Jogam bastante mesmo. Próximo, pode ir pra próxima. Aí foi no Jubes. Essa foto é do Jubes 2023, né? Legal, É. Isso que a gente foi em terceiro lugar. legal. E a medalha é bonita, viu? Troféu também. Foi muito legal esse campeonato. Foi aqui em Fortaleza, Não, foi em Brasília. Brasília? É, foi muito legal. Legal. Muito mesmo. Representando a Unifor, né? Legal. Foi em Joinville. Foi em 2023. Joinville, Foi em foi em Brasília. Joinville, Brasília ah. foi ano passado. Isso. É porque é muita viagem, é muita, né? Aí a Sofia com o troféu de campeão do basquete feminino e aquele troféu é Pronto, eu acho que eu fui destaque mesmo, pessoal. Foi destaque. Esse outro troféu é do campeão cearense. de... Ah, show. E aquele ali é de destaque, né? O Isso, outro A é de gente destaque. descobriu que ela foi destaque e eu fiz cestinho de 3 e de 2. Legal. Tem que dividir os prêmios, Sofia, não pode. Acho que foi de outro ano, perdoe. E aí, no Jubes também? Isso, no Jux 2023. Essa foto é do prêmio da FUS também. Ah, legal. Mas foi no mesmo Premiação. ano que a foto anterior? Foi. Foi. Ah, legal. E aqui ela faz parte do time de vocês também? Essa é a Tainá, Tainá. grande jogadora. Ela passou um tempo machucada ano passado, mas está voltando com tudo. Poxa. Joga muito. Você, como fisioterapeuta, já pode ajudar, né? Também. Já É. pode chegar junto. Profissional de educação física, fisioterapeuta. Fazer uns trabalhos com ela, legal. Ah, esses troféus são de cestinha? É teu, não é? Foram meus. De cestinha de 2 e cestinha de 3. Ixi, nesse ano aí, tanto arrastou tudo. As pontuações foram todas 2. Que é muito difícil, né? Uma pessoa na mesma competição ser cestinha de 2 e de 3. É. Realmente era só tocar pra Analina que ela resolvia o jogo, né? Aí vocês Essa no... daí foi a nossa primeira participação no CBC. É CBC 2023 aí. Isso, legal. é jogo contra o Rio de Janeiro, Botafogo. Foi um jogão. Foi no Rio Eu esse joguei jogo. muito esse jogo. Acho que eu fiz umas 5 bolas de 3. Caramba. E aí a gente perdeu na prorrogação. Já foi 15 pontos só teu, né? 5 bolas de 3. Foi. Bacana, muito A gente bom. quer mudar isso aí, porque a gente ainda não conseguiu ganhar na prorrogação, né? É, Estamos trabalhando para isso. é mais trabalhar o físico mesmo. Mas né? são sempre Pode ir pro experiências próximo, acho que o boas. próximo é um vídeo, né? Já é um vídeo delas jogando. E eu acho que é nesse mesmo torneio, né? Esse foi o primeiro que a gente foi. Aquela era a segunda edição, essa era a primeira. Ah, bacana. Esse é um time de São Paulo, É. que as meninas Tem uma jogam muito curiosidade 3x3 nessa por lá. edição aí. Pode falar, pode falar. Eu e a Paula, a gente se chocou com outra Ixi. menina e aí eu cortei meu supercílio, a Paula Cara, cortou. tô vendo ali, dá pra ver o Aí, ó. curativo, né? Aí foi no primeiro jogo, acredita? Aí no primeiro Caramba. jogo teve que jogar só com 2, porque 2 ficaram. A gente tava no departamento médio. Caraca. Show. Mas Mas- sempre é uma experiência muito boa a gente participar. Sim. Muito bom. Agora esse aí... Essa afetou Essa- aí a Ô, bola. menina, essa Foi bola aí, o jogo que ela fez muitos pontos. essa bola aí foi Esse aí foi espírita, o que ela viu? incorporou aí, né? O Michael Tava Jordan. acabando o tempo, aí eu tive que rebolar Não, pra cima. É isso aí. O basquete 3x3 é muito isso, né? Como tá vendo aí, eu sou mil utilidades fazendo bloqueio. Ela fez o bloqueio, infiltrou. Muito bacana. Foi legal esse jogo, tava caindo bola até de cabeça para baixo. Esse já é outro jogo. Aí Já- você vê assim a comparação de porte das meninas do outro time, né? Esse Sim, time sim. aí, inclusive. A gente perdeu todas de um jogam- ponto também. Foi. Todas jogam LBF, Todas. Liga Só- Nacional.
profissional e a gente lá dando gás E a assim, na gente Não, e perdeu amadora. de vocês um batendo ponto. de frente, né? Perdeu de um Exatamente. Batendo de frente com essa galera. Esse jogo foi o que a gente ganhou da nossa chave, mas infelizmente não foi o suficiente para passar de fase. Vocês estão aí com o bode preto, né? Aquela Isso. edição. Bacana, bacana. Muito legal. Os jogos são transmitidos, né? Isso, Então, pelo YouTube. A gente ainda não sabe qual vai ser o nome do canal. Desse ano. Assim Legal. que a gente tiver Mas aí informação, vocês divulgam pra gente estar assistindo vocês por lá. com Eles, certeza. transmitem todos os jogos? Transmitem todos os jogos, só mostram o placar, não tem Não tem ao vivo as narração. imagens, né? Não, Entendi. tem as imagens, mas não tem alguém narrando. É só Entendi. é É o só a áudio do imagem jogo mesmo e mesmo. placar. Entendi. É. Entendi. Bacana. Olha, bacana. Queria que, infelizmente, nós estamos no nosso tempo final, né? Foi um ótimo papo. Foi muito bom. Queria falar mais aqui, tinha mais tópico que eu gostaria de tratar com vocês, mas infelizmente a gente tem um período de tempo do programa. Mas eu gostaria de pedir para cada um de vocês fazerem as considerações finais, né? O que vocês esperam desse torneio, que vocês já vão viajar dia 29, vocês já vão estar viajando lá para Minas Gerais, né? Dia 29 de maio. E queria que vocês falassem, né, as considerações finais do programa, da instituição, que vocês acharam, né? Vocês conheceram a Casa de Vó Dedé, nós gravamos na Casa de Vó Dedé. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Casa de Vó Dedé, também o que é que vocês acharam e o que é que vocês projetam aí, né, futuramente. O que é que tem aí de bacana aí vindo na vida de cada um de vocês. Então, agradeço pelo convite. Né? A casa aqui é incrível, adorei conhecer, a gente até pretende voltar. Estamos pensando em fazer uns cursos aí. E o que a gente espera do campeonato é que a gente consiga ficar em uma colocação melhor do que os anos anteriores, né? A gente sempre busca ser melhor a cada ano. E aí estamos treinando muito para isso e espero que dê tudo certo. O treino vai ser recompensado, com toda certeza. Sofia? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui junto com a CT5. Foi um convite inesperado, assim, de última hora. Partindo de eventos, e eu fico muito feliz por estar divulgando a nossa modalidade, divulgando o 3x3 e o basquete feminino no geral. Agradecer também aqui a Casa da Vovó Dedé, que eu não conhecia, mas eu achei a estrutura incrível, equipamentos modernos, várias salas, vários cursos. E, com certeza, pretendo fazer um curso de culinária aqui. Gosta de cozinhar? Sim, para ter Legal, mais legal. repertório também, né? E, Mas é enfim, isso. agradecer a todo o convite. Por nada. Gostaria de agradecer também, muito obrigada pelo convite, né? A gente teve o primeiro contato lá no campeonato, isso foi muito legal. Então, agradecer a CT5 e também a Casa de Vovó Dedé, né? É um espaço incrível. Foi muito bacana conhecer, né, e ver toda a estrutura e todo o projeto social também que é feito, né, com as crianças, né, isso é muito importante para a comunidade em geral, né, tanto de Fortaleza quanto aqui Pirambu, Cristo Redentor, Barra do Ceará. Então isso é muito legal da gente conhecer e saber que tem isso aqui, né, na área. E eu espero voltar aqui também para conhecer melhor. Sintam-se muito bem-vindas, tá? Para voltar quando vocês quiserem, para conhecer a casa melhor, para fazer qualquer tipo de curso que vocês quiserem. Tem coisa na área musical, enfim, a Casa Vó Dedé como vocês conheceram, é uma coisa muito complexa e muito gigante, não dá nem para resumir, né? Mas eu quero agradecer a cada uma de vocês, a Analina, a Sofia e a Ilana. Espero muito. Quero agradecer a Carol também, né? Que não esteve aqui, mas também representa. E desejo muita sorte para vocês e sucesso. Vai dar tudo certo no campeonato agora já, né, de Minas Gerais. E que todo o esforço de vocês nos treinos, né, e o trabalho do Tancredo vai ser recompensado agora com vocês, tá certo? Agradeço mais uma vez também a você que está assistindo. Muito obrigado e até o próximo programa.